gente vai falar agora dos times que, em tese, estão mais fortemente brigando pelo título brasileiro. Os 4 primeiros colocados da competição. O São Paulo está com uma vantagem de 7 pontos para o segundo colocado, o Atlético Mineiro. O São Paulo tem os próximos jogos do São Paulo na competição, são os seguintes, a gente vai mostrar. Pega o Bragantino na próxima quarta-feira, jogo em Bragança Paulista, né? Jogo em Bragança Paulista, enquanto o Atlético Mineiro, como eu disse, joga só contra o Santos, só mais pra frente, lá no final de janeiro. Olha só, o São Paulo pega o Bragantino fora, depois faz o clássico contra o Santos, no Morumbi, pega o Atlético Paranaense fora, o Internacional em casa, o Coritiba em casa, o Atlético Goianiense fora, o Palmeiras. Você vê que o São Paulo tem 2 clássicos, o Santos e o Palmeiras. Os 2 jogos do Morumbi, mas são 2 clássicos. Pega o Ceará também no Morumbi, o Grêmio fora, o Botafogo fora e o Flamengo na última rodada. O Flamengo ainda tem o confronto direto contra o São Paulo, mas só na última rodada. Então, até lá, o campeonato já poderá estar definido. Como é que você vê... O Flamengo joga 2 clássicos também, Cereto. O Flamengo joga já nessa quarta-feira contra o Fluminense e depois tem o clássico contra o Vasco. Se a gente analisar os 3 primeiros, né, o Atlético tem essa vantagem de não ter o clássico contra o seu arquirrival, contra o seu maior adversário, que é o Cruzeiro, que disputa a Série B. Então, São Paulo e Flamengo sofrem um pouquinho mais nessa reta final porque jogam 2 clássicos regionais, né? O São Paulo contra o Santos e o Palmeiras e o Flamengo contra o Fluminense e o Vasco. Deixa eu mostrar os números do São Paulo, daqui a pouco eu vou mostrar a tabela do Atlético, do Flamengo, também do Internacional, os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que em tese estão mais fortemente brigando pelo título. Os números do São Paulo líder do Campeonato Brasileiro, com o melhor aproveitamento do Brasileirão, tem 69,1% de aproveitamento, 16 vitórias, 3 derrotas apenas e 8 empates sob o comando do técnico Fernando Diniz. São 56 pontos conquistados em 27 jogos. É uma campanha muito consistente do São Paulo, Roger. Sem dúvida nenhuma. Agora, o grande problema do São Paulo na próxima rodada é a questão do emocional, do psicológico, né? O quanto a desclassificação na Copa do Brasil para o Grêmio pode afetar o São Paulo nesse jogo, no próximo jogo contra o Bragantino, né? O São Paulo pode ter como exemplo o América Mineiro agora, né? Que foi eliminado pelo Palmeiras em casa na Copa do Brasil e na sequência, buscando o título de Campeonato Nacional da Série B, foi fora de casa e ganhou do Guarani. E o Lisca falou muito sobre isso, né? Lamber as próprias feridas, saber sofrer e interpretar uma derrota que ela é sempre doída, mas saber que o campeonato anda, né? E que o América tinha condições de beliscar a liderança e beliscou. Isso serve para o São Paulo para responder muito rápido essa eliminação, uma vitória fora de casa contra o Bragantino, que aí dá uma tranquilidade e volta tudo à normalidade dentro do Morumbi para administrar essa vantagem que o São Paulo tem na reta final de campeonato. O artilheiro do São Paulo na temporada é o Brenner, tem 22 gols, 11 gols no Campeonato Brasileiro. Passou em branco contra o Grêmio. Aliás, em Porto Alegre, perdeu um gol que não costuma perder. A história do confronto poderia ter sido outra. Mas do ponto de vista da finalização, como diz o Fernando Diniz, ele tem o carisma do gol, Roger. A gente está vendo o gol do Brenner contra o Fluminense, né? Que foi um jogo depois, aí esse cruzamento do Reinaldo, e ele do lado direito fazendo a finalização com a perna direita se jogando, né? Para fazer o gol do São Paulo, o primeiro gol dele naquele jogo no Maracanã. E você falou do gol que ele perdeu no jogo contra o Grêmio, o primeiro, né? E foi muito parecido com esse gol que ele fez contra o Fluminense. Só que contra o Grêmio, a bola veio do lado direito e ele estava do lado esquerdo bem posicionado para botar para dentro. E aí não conseguiu chegar na bola. Não é que ele não conseguiu, ele foi, na minha opinião, né, como comentarista, ele não se jogou como ele se jogou nesse jogo contra o Fluminense. Até porque, aí sim, achando que ele não estava do lado específico dele para botar a bola com a perna esquerda para dentro. E fez muita falta esse gol que ele perdeu lá na Arena do Grêmio. E aí veio a desclassificação no jogo do Morumbi. Mas vive uma grande fase. É um jogador com qualidades, com ferramentas, com
com velocidade, ele pode ser um homem central de saber aonde a bola vai chegar e estar bem posicionado para dar o último toque, mas também pode ser o homem dessa arrancada, desse gol que a gente viu aí, dando a possibilidade da bola vir, rasgando a defesa e ele na velocidade ganhar para fazer o gol num chute firme. Vive uma grande fase o Brenner, para mim é a grande revelação do campeonato. E aposta de confiança do Fernando Diniz. O que falar ainda mais do Fernando Diniz? Opa! Mas eu vou levar... toda essa sirene eu vou levar... Polícia? Não é polícia não, né? Não é polícia não, hein? Não fiz nada, hein? Que isso, Sereno? Não fiz nada. É novidade, hein? Pois é, eu levei um susto. Sai do muro, Roger. Se você fosse o diretor de futebol do São Paulo hoje, planejaria a próxima temporada com ou sem o Diniz no comando? Essa tá fácil, hein, Roger? Bom, lógico. Tá fácil. Bom, lógico. É. O trabalho dele é muito bom. Ele teve uns deslizes no início do ano. A questão é que o trabalho do Diniz é muito complexo, né? Ele tem que ter no elenco dele jogadores capacitados intelectualmente para entender aquilo que ele passa para os seus atletas. E mesmo os que conseguem ter essa percepção, o entendimento daquilo que ele quer passar, isso demora um tempo, né? Para curtir na cabeça. E aí isso virar automático, para você fazer automático aquilo que o Fernando Diniz quer. Então não é de uma hora para outra que o São Paulo troca de treinador e vai conseguir uma adaptação tão rápida. Por isso que eu não fico no muro. Eu acho que o São Paulo tem que continuar com o Fernando Diniz, independentemente do que acontecer no Campeonato Brasileiro. Só se tiver uma queda vertiginosa, perder 10 jogos, sair da zona de classificação de Libertadores, que eu acho que seria um desastre muito grande e quase que impossível de acontecer. Agora, o Sardinha está me lembrando de algo que é de fato importante e talvez determinante, né, nesse trabalho do Fernando Diniz. É a primeira vez que o Fernando Diniz vai completar uma temporada completa, né, uma temporada inteira no comando de um time na Série A, porque no Atlético Paranaense ele teve pouco tempo, foi demitido. No Fluminense ele teve meia temporada e depois foi demitido. Então ele não completou. No São Paulo ele foi muito pressionado com as eliminações, mas não foi demitido. A diretoria bancou, principalmente o Raí bancou a permanência do Diniz e o resultado do trabalho aconteceu. Se ainda não aconteceu com o título, e tem tudo para acontecer, pelo menos no Campeonato Brasileiro, o resultado em termos de produção do time, esse aconteceu, né, Roger? Esse já é muito bom. Sem dúvida. O início do São Paulo foi bem desastroso, né? Ninguém esperaria o São Paulo ficar fora da Libertadores, perder para o Mirassol em casa no Campeonato Paulista. E aí ele entra no Campeonato Brasileiro sem estar entre os 6 principais candidatos, né? Por tudo que aconteceu no início da temporada. Mas ele tem um campeonato muito consistente, muito sólido, de bons jogos, de belíssimos jogos, de belíssimas apresentações. É um time que, quando joga bem, dá prazer de ver o jogo de São Paulo. Então, mas eu volto a dizer, é um trabalho que demora um pouco a encaixar, né? E no São Paulo ele não só teve a confiança do Raí, dos diretores do São Paulo para a permanência, mas também ele teve um material humano um pouco mais qualificado. Ele tem dentro do campo um Daniel Alves que consegue ser o porta-voz dele perto dos jogadores mais jovens e também uma sequência e tempo, né? Porque foi o que eu disse, o trabalho dele é muito complexo. Se não tiver tempo para entendimento dos atletas, de fazer com que aquilo aconteça automaticamente, dificilmente isso vai acontecer. E eu acho também que o Fernando deu uma amadurecida, principalmente no setor defensivo. Ele protege um pouquinho mais o setor defensivo dele e às vezes foge até um pouco daquilo que ele acredita piamente, né? E aí falo isso principalmente pela opção do Luan no São Paulo, que é um jogador mais fixo, jogando à frente da zaga, que deu uma sustentação defensiva interessante para um time que era muito vulnerável. E aí eu falo não só do São Paulo, mas tanto de Atlético Paranaense e de Fluminense. Muito bem, e os jogos do Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro não vai...